A distorção. Gozo e felicidade. Encerramento. Na consciência moral, portanto, a modalidade é imperfeita. É isso que agora se estabelece. Ora, a essência da modalidade é ser somente o puro perfeito. Por isso a modalidade imperfeita é impura, ou seja, ela é imoralidade. A modalidade mesmo está, assim, em uma essência outra que na consciência efetiva. Ela um sagrado legislador moral. A modalidade imperfeita na consciência, que é o fundamento desse postular, tem antes de tudo a significação de que a modalidade, enquanto é posta na consciência como efetiva, está em relação com um outro, com um ser aí. Assim recebe nela o ser outro ou a diferença, donde nasce uma múltipla diversidade de mandamentos morais. Mas, ao mesmo tempo, a consciência de si moral tem esses múltiplos deveres por inessenciais, pois só se trata de um dever puro, e para ela os outros, enquanto são deveres determinados, não têm verdade alguma. Assim, só podem ter sua verdade em um outro, e por meio de um sagrado legislador, o que não são para a consciência moral. Mas, novamente, isso é apenas uma distorção da coisa. Com efeito, a consciência de si moral é para si o absoluto. E dever é pura e simplesmente o que ela sabe como dever. Ora, ela só sabe como dever o dever puro. O que não lhe é sagrado, não é sagrado em si. E o que em si não é sagrado, não pode ser consagrado pela essência sagrada. Por isso, a consciência moral também, em geral, não é sério fazer que algo seja consagrado por uma outra consciência que não seja ela, pois para ela só é sagrado simplesmente o que é sagrado por ela e nela mesma. Assim, tampouco é sério dizer que essa outra essência seja uma essência sagrada, porque nela deveria chegar à essencialidade, o que para a consciência moral, isto é, em si, não tem essencialidade. Se a essência sagrada fosse postulada de modo que nela tivesse sua validade o dever, não como dever puro, mas como uma multiplicidade de deveres determinados, seria preciso distorcê-lo de novo, e a outra essência só seria sagrada na medida em que nela só tivesse a validade do dever puro. De fato, o dever puro também só tem validade em uma outra essência, não na consciência moral. Embora pareça que nela só vale a moralidade pura, contudo, deve-se, por outro lado, a consciência moral. Deve-se pôr, de outro modo, a consciência moral, pois é, ao mesmo tempo, consciência natural. A moralidade está nela afetada e condicionada pela sensibilidade. Assim, não é em si e para si, mas uma contingência da vontade livre. No entanto, é nela, como vontade pura, uma contingência do saber, portanto, em si e para si. A moralidade está em outra essência.
Essa essência, a moralidade perfeita realmente como sagrada é uma essência divina em que se deve mirar, mas em que não se deve ter a pretensão de poder chegar a uma perfeita cópia, né? Por conta da finitude da pessoa. Isso que está vendo aqui. E essa situação muitas vezes gera um conflito dentro da própria moralidade diante das questões várias da efetividade cotidiana. Mas a consciência sagrada tem outros aspectos que não só há um dever puro, é uma outra consciência. E tem uns outros aspectos dentro da própria razão divina que não cabe à razão humana entender. Continuando, assim, essa essência é aqui a modalidade puramente perfeita, já que a moralidade não está nela em relação com a natureza e a sensibilidade. Só a realidade do dever puro é sua efetivação na natureza e na sensibilidade. A consciência moral coloca sua imperfeição no fato de ter nela a moralidade uma relação positiva com a natureza e a sensibilidade, já que para a consciência moral conta como um momento essencial da moralidade que tenha com elas uma relação única e exclusivamente negativa. Ao contrário, a pura essência moral, porque está acima do conflito com a natureza e sensibilidade, não está em uma relação negativa para com elas. De fato, só lhe resta assim a relação positiva com a natureza e sensibilidade. Isso é, justamente aquilo que há pouco contava como imperfeito, como imoral. Entretanto, a moralidade pura de todo separada da efetividade, a ponto de não ter mais nenhuma relação positiva com ela, seria uma abstração carente de consciência e inefetiva, na qual estaria pura e simplesmente abolido o conceito da moralidade, o de ser o pensar do dever puro e uma vontade de agir. Essa essência tão puramente moral é, portanto, novamente uma distorção da coisa e deve ser rejeitada. Na efetividade do dia a dia, muitas vezes aquilo que é tido como um pressuposto moral divino entra em conflito com a realidade e a pessoa passa a desprezar aquela realidade divina. Mas a realidade divina, tida como divina, muitas vezes é só uma efetividade da consciência moral particular. Então aí vai entrar em essa contradição de se procurar uma inteligência pura quando a inteligência pura nos escapa. Continuando, contudo, nessa aparência puramente moral, aproximam-se os momentos da contradição em que vagueia-se esse representar sintético, e os também opostos que nesse representar, sem compatibilizar esses seus pensamentos, faz que se sucedam uns aos outros. Faz o contrário ser sempre substituído por outro, a tal ponto que a consciência deve aqui abandonar sua cosmovisão moral e refluir para dentro de si mesma. Isso que nós estávamos falando, que a cosmovisão moral individual muitas vezes se perde e quando quer ter uma cosmovisão última, definitiva, sagrada, né? Ao entrar em contato com a efetividade. Aí ela tem de procurar dentro da consciência aquele agir mais ou menos estoico, né? Do estoicismo, de uma análise fria e racional da realidade dentro da consciência,
que não uma cosmovisão moral determinada a partir da falácia contraditória de um direito supostamente divino, enquanto que o direito divino ele é maior que essa suposta falácia. A consciência moral conhece, portanto, sua modalidade como não perfeita, porque está afetada de uma sensibilidade de natureza que lhe é oposta, que por um lado turva a modalidade mesma como tal e de outro faz surgir uma multidão de deveres. Por eles, no caso concreto do agir efetivo, a consciência cai em perplexidade, pois cada caso é a concreção de muitas relações morais, como um objeto da percepção em geral é uma coisa de muitas propriedades. Ora, enquanto o dever determinado e fim tem um conteúdo, e seu conteúdo é uma parte do fim, a moralidade não é pura. Logo, a moralidade tem sua realidade em uma outra essência, mas essa realidade não significa outra coisa senão que a moralidade aqui seja em si, isto é, que a moralidade seja uma consciência. Aí, essa outra essência no cristianismo reflete a questão da pessoalidade de Deus como pessoa. Em si, isso é, que chama-se, que tenha seraí e efetividade, essa conciliação dessa essência outra com a consciência, aí a consciência divina, aqui remete-se diretamente à figura de Cristo, Filho de Deus, como encarnação dessa essência divina. Hegel não vai declarar isso, mas até pela sua própria história, ele foi estudante de um seminário protestante na Alemanha, em Tübingen. Ele estudou para ser pastor, portanto cristão. Tem uma obra, a história de Cristo, de Jesus Cristo, chama Jesus Cristo. Então aqui é que se vê essa tentativa de conciliação da sensibilidade e da natureza. E com a conciliação com a natureza humana e divina de Cristo, essa conciliação se torna perfeita. E o cristianismo se arroga nesse item de poder fazer essa conciliação. E é uma consequência lógica da história de Hegel e do hegelianismo. E o problema da questão da efetividade e da questão da sensibilidade, da relação, a realização em torno de um projeto divino aqui na Terra torna uma sensação de prazer o convívio dentro de normas morais. Aqui se concilia de novo a natureza, a moralidade e a sensibilidade, sendo a sensibilidade cristã, a partir da figura da encarnação humana de Cristo, esse significado último da moralidade. E esse significado último gera, inclusive, sensações de um prazer denominado êxtase religioso, que muito foi vivido por figuras, principalmente na Idade Média, de Santa Teresa d'Ávila e São João da Cruz. Assim, nós fazemos esse contraponto dessas várias distorções. Hegel não vai, a obra dele, nós já falamos, é dialética, vai jogar a contradição para um outro nível, quando aqui ele vai analisar a boa consciência e a bela alma, o mal e seu perdão, e vão surgir outros conflitos. Quem puder seguir Hegel, só adquirir a Fenomenologia do Espírito, que é um marco teórico importante do nosso pensamento,
para se poder ter uma visão mais consequente daquilo que nós estamos falando. Talvez tenha alguma outra opinião. Nós mesmos, muita coisa, não concordamos com Hegel, e daquilo que se fala que Hegel foi, algumas questões da política internacional, as questões dessa dialética radical que tudo gera conflito, nem tudo gera conflito. A diversidade gera conflito, muitas vezes a diversidade gera harmonia, é diferente do que o hegelianismo muitas vezes propõe. Boa tarde.